Bora falar de futebol! Derby pela frente! É aquele dia especial, aquela noite especial em que o torcedor realmente sente que está numa final de campeonato, independentemente do que vale o jogo. Se é pela primeira fase do Paulistão, se é pela primeira fase do Campeonato Brasileiro, e esse é pelo começo da temporada, praticamente encerrando o que seria o período de pré-temporada, de 30 dias desde a reapresentação dos clubes. E estamos falando de um jogo que tem muito para entregar. Um jogo que tem muita expectativa, não só pelo seu histórico, mas pelos jogadores que entrarão em campo no Allianz Parque. E, evidentemente, que nesse vídeo nós vamos falar bastante sobre os destaques do Corinthians, os destaques do Palmeiras para esse confronto. Um Corinthians que está lutando para ser a melhor campanha do Campeonato Paulista. E um Palmeiras que está lutando para alcançar pelo menos a primeira colocação do seu próprio grupo, que pertence ao São Bernardo nesse momento. O Corinthians tem 18 pontos em 7 jogos já disputados. Tem um jogo a mais por conta da pré-Libertadores, o calendário está mais apertado, acabou jogando contra o Novo Horizontino, inclusive com um time completamente reserva, exceção feita ao goleiro Hugo, e a 45 minutos do Yuri, que não é reserva, mas ao mesmo tempo tem sido em algumas situações. O Palmeiras tem 11 pontos em 6 jogos disputados até aqui, numa campanha em que o próprio Abel Ferreira diz que não é para cobrar resultado, não é para cobrar título do Paulistão, se vier veio. O ideal é preparar a equipe para as outras competições, mas evidentemente que o Palmeiras quer vencer o campeonato, não à toa tem uma frase: vamos pelo tetra, lá na academia de futebol, no vestiário. Palmeiras, que é o atual tricampeão paulista. E diante do Corinthians, vem para usar pela segunda vez a força máxima na temporada. O Corinthians, como eu disse, vem de um confronto contra o Novo Horizontino em que não usou ninguém de força máxima. Mas olhando para os dois duelos que as duas equipes fizeram com o melhor que tinham à disposição, estamos falando do Palmeiras batendo o Guarani por 4-1 e o Corinthians batendo o Noroeste por 2-1. Nos dois confrontos, inclusive, as equipes tiveram gols anulados, o Corinthians poderia ter goleado, o Palmeiras goleou e poderia ter sido ainda maior. Então, são boas impressões das equipes com o máximo de força à disposição. Mas o que cada uma tem de melhor? O que o Corinthians tem de melhor para apresentar? O que o Palmeiras tem de melhor para apresentar? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes eu vou me apresentar para você que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Se inscreve no canal, me ajuda a chegar logo nos 70 mil inscritos. Nesse ano a meta é 100 mil, hein? Quero colocar a plaquinha aqui atrás. Colabora com essa missão, vai, clica no botão inscrever-se, já clica no botão do lado nesse sininho, que ele vai ativar as notificações. Todo dia, 7 da manhã, tem um vídeo novo para você. E lives às sextas-feiras para a gente ter aquele tete-a-tete, trocar ideia ao vivaço. Mais para frente eu trago outros recados aqui do canal do Fragoso. Falando sobre o Corinthians, que vem trabalhando com uma formação que vai se revezando em alguns momentos em termos de força máxima. Por quê? Tem alguns atletas se destacando, outros que foram destaque no fim da temporada passada, que estão bem, mas não tanto quanto aquele concorrente da posição. Para você ter uma ideia, o time que venceu o Noroeste foi escalado com Hugo Souza no gol, Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Bidu. O Léo Maná atuou por conta do Mateuzinho, que vem se recuperando de uma lesão muscular, e vale destacar, não se sabe se vai ter condições de entrar em campo contra o Palmeiras. Portanto, o jovem Léo Maná pode ser novamente titular. O Ranieri, como um volante realmente camisa 5, aquele cara de contenção, aquele cara de marcação, que se precisar baixa entre os zagueiros, inclusive, para formar uma linha de 5. À frente dele, Carrilho e Igor Coronado. O Carrilho tem justamente a perspectiva de ser, sem bola, um volante marcador e com bola um cara que vai armar o time pelo lado direito do campo. E o Igor Coronado mais pelo lado esquerdo e por dentro. Então, vamos colocar que, na verdade, são dois meias. Com o Memphis Depay sendo um jogador de liberdade para ficar entre os atacantes e os meias, ele fica ali por trás do Tales e do Ángel Romero. Foi assim que o time venceu o Noroeste. O Corinthians, que perdeu o clássico contra o São Paulo, teve algumas diferenças.
E aí vem justamente no ponto que eu falava sobre alguns revezamentos no time que a família Dias vem realizando. Hugo Souza é o goleiro, claro. Aquele confronto teve o Mateuzinho à disposição, portanto foi o lateral direito, André Ramalho e Kaká dupla de zaga com Bidu pela esquerda. Ranieri um pouco à frente dos zagueiros, repetindo a ideia, e aí Carrilho e Alex Santana dando suporte para o Coronado. O Alex Santana não é um meia com a bola como é o Carrilho, por exemplo. Então foi um time que diante de um São Paulo que é mais forte, e o Palmeiras é mais forte do que o Noroeste, evidentemente, teve um pouco mais de cautela na sua formação. O Alex Santana foi o cara para jogar ao lado do Carrilho, justamente para não sobrecarregar, do Carrilho não, né? Do Ranieri, justamente para não sobrecarregá-lo, não ser o único homem de fato de marcação. E aí, o Carrilho sim, ajudando o Coronado como meio armador, o Coronado mais pela esquerda, o Carrilho mais pela direita, Memphis e Yuri Alberto à frente, o Memphis com liberdade e o Yuri também para fazerem combinações. Então tem diferenças, né? Você observa, quando o Corinthians vai pegar um time mais fraco, ele já tem uma formação mais ofensiva, jogadores de característica mais agressiva. Quando vai pegar um clássico, acaba colocando um volante para ajudar o Ranieri. Thales Magno e Coronado têm se destacado muito nesse início de temporada, assim como o Hugo Souza, mostrando que o Corinthians também tem algumas questões defensivas a se trabalhar. E o melhor funcionamento alvinegro é sempre por dentro. É um time que vai sempre trabalhar a bola por dentro, vai concentrar o Carrilho. É um meia pela direita, não um ponta quando ele joga. Então ele joga por dentro. Igor Coronado é um meia pela esquerda, não é um ponta. Então vai concentrar o jogo por dentro. O Memphis e o Thales, ou o Memphis e Yuri, ou o Memphis, Angel Romero e Thales, jogando bastante por dentro também, pouco por fora. Os laterais nem mesmo ultrapassam tanto. Eles chegam, de modo geral, ali perto da grande área, para ser um ponto de apoio, mas para trabalhar numa bola em diagonal, para os atacantes ocuparem os espaços à frente, não necessariamente buscando linha de fundo o tempo todo. É um time que joga muito por dentro, na bola apoiada, no toque curto. O Ranieri e o Martinez que, enfim, é uma peça importante desse Corinthians, mas o Ranieri tem atuado mais, são os caras que ajudam defensivamente com muito mais poder realmente de marcação do que propriamente de criação, né? E assim funciona esse Corinthians, que na versão ideal, podemos dizer que teria o Thales e o Memphis à frente, o Yuri como uma opção, mas esses dois são os nomes com maior qualidade, combinação e entrega, o Coronado como meia central pela esquerda, o Carrilho como meia central pela direita. Essa é a formação do Corinthians que funciona melhor, tendo o Ranieri com o apoio do Alex num jogo fora de casa, num clássico fora de casa, creio eu que deve ser mais precavido o técnico Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias, a família Dias na escalação. Mas tem essas duas perspectivas com essa mudança no meio-campo. E a versão ideal do Palmeiras para encarar esse Corinthians no Allianz Parque? A gente tem que falar bastante sobre isso também, né? Até porque duas formações foram testadas. Mas antes, você chegou até aqui no vídeo? Clica no botão do joinha, do like que está aqui embaixo. É muito importante para o trabalho que a gente realiza aqui no canal do Fragoso. Clica aqui, ó, nesse joinha, é de graça e você vai me ajudar demais. Já clica no hype também. Se aparecer o botão do hype aqui embaixo, é a mesma coisa e tão importante quanto. Show? Se você quiser ser membro do canal e apoiar diretamente esse trabalho que eu faço diariamente aqui, é só clicar no botão Seja Membro que você vai apoiar esse jornalismo independente do canal do Fragoso. Combinado? Olha só, a versão ideal do Palmeiras, ela, observando aquilo que foi construído até agora, tem realmente a força máxima como única partida de avaliação diante do Guarani. Mas, enquanto o técnico Abel Ferreira buscava alternativas mesclando os dois times, ele jogava com pontas, ou pelo menos um ponta em um meia muito aberto. E, de fato, o Palmeiras não funcionou tão bem quanto jogando sem um camisa 9 e com pontas que jogassem mais por dentro. Não necessariamente por dentro, mas com maior flexibilidade de cair para dentro, sem essa referência na área ocupando o espaço. Contra o Guarani, o Palmeiras foi a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha pela direita e pela esquerda o Vanderlan. Só que o Piquerez ocupou esse lado, e a gente vai falar sobre isso mais à frente. E é uma peça que, estando 100%, e o Abel já disse que ele está 100% há alguns jogos, mas ele preferiu segurar a onda, tem tudo para melhorar demais esse lado esquerdo do Palmeiras. Dito isso, vamos para a escalação contra o Guarani. O Everton, Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan. Aníbal e Rios formaram uma dupla de volantes com dois papéis bem distintos. O Aníbal como uma peça para realmente ser o volante de contenção, o que eu falei do Ranieri vale para ele no Palmeiras, e o Rios para se soltar, o Rios para jogar. Vamos colocar que
não é exatamente o mesmo sistema, mas fazendo o que o Carrillo faz no Corinthians. É um cara que com a bola é um criador, sem a bola vai ser um cara de marcação, mas com muita qualidade ofensiva e o Rios está voando na temporada. Mais à frente, Veiga e Maurício ocupam as vagas da dupla de ataque, com 2 pontas, Estevão e Facundo. Então é um time com muita mobilidade ofensiva e isso apareceu contra o Guarani. Ah, mas o Guarani é uma equipe de terceira divisão, tudo bem. Eu não estou falando da dificuldade que o adversário impôs, estou falando do funcionamento do time, do que o time quis fazer. E quando você olha para o comportamento, você vê o Estevão recebendo bola, mesmo sendo um ponta pela direita, e dando passe para meia atacando espaço. E vice-versa, o meia recebendo bola e dando passe para o Estevão atacar o espaço e sair na cara do gol. Vale o mesmo de Maurício para Veiga e de Veiga para Maurício. Facundo fazendo a mesma função pelo outro lado. Muita mobilidade que gera confusão na marcação. Quem vai atacar o espaço vai atacar de fora para dentro, vai atacar de dentro para dentro. Como vai ser esse ataque ao espaço, a construção de jogadas? Então, foi uma mobilidade que fez com que o Palmeiras colocasse 4 bolas na rede e mais do que isso, fosse perigoso o suficiente para golear por mais gols. Então, não há dúvidas de que Veiga e Maurício têm se destacado na evolução ao longo desse ano, em meio às mesclas de equipes. O Maurício e o Veiga vão subindo de rendimento e foram muito bem contra o Guarani. O Rios é o destacaço do time em termos de regularidade desde o começo da temporada. O Everton está em grande fase, assim como o Hugo Souza do Corinthians. E a volta do Piquerez pelo lado esquerdo ela é uma grande notícia para aquele setor do campo, porque Caio e Vanderlan não têm dado conta do recado. O Mike, 100%, é um passo à frente em relação ao Marcos Rocha nesse momento. Então, é um Palmeiras que pode atuar dessa forma, mas mostrou um outro lado, uma outra possibilidade diante do Guarani no segundo momento, que foi quando entrou com alas e colocou um 9 em campo. Já que o técnico Abel Ferreira diz que os 9 que o Palmeiras tem à disposição ainda serão testados, ainda serão colocados para jogar, que essa história de falar sobre o 9 é uma bobagem e tal, bom, não é bobagem, são formações sendo testadas e que podem ser utilizadas. E o Palmeiras foi bem contra o Guarani, mas era um Guarani bastante exposto, era um Guarani se arriscando muito. Com o Piquerez e o Mike sendo alas, o Palmeiras tendo o Fabinho protegendo a zaga, mas saindo para construir também, e tendo o Thales como centroavante e 2 pontas que estavam jogando mais por dentro, dando espaço para os alas passarem, o Estevão e o Facundo. E aí o time começou a ter muitas jogadas por fora, diferentemente das jogadas por dentro que aconteciam no sistema que tinha Maurício e Veiga como meias atacantes, Estevão e Facundo como pontas que podiam se transformar também em armadores, a depender de onde a bola vinha. Então, um time que pode jogar num sistema em que trabalha muito por dentro, atacando espaços, e um time que também pode aparecer atacando por fora, usando alas com ultrapassagem e 3 atacantes jogando por dentro. São as possibilidades que o Palmeiras tem, mas a melhor delas, sem dúvida alguma, foi a que foi utilizada por mais tempo contra o Guarani, com muita gente de qualidade com a bola no pé por dentro. Vale o mesmo para o Corinthians, muita gente com qualidade no pé para jogar bola por dentro. Vai ser um jogo muito interessante, que promete demais e que tende a ter um desenho, inclusive, parecido com aquele que aconteceu na Neoquímica Arena, no Campeonato Brasileiro, em que o Corinthians venceu por 2-0. Um Palmeiras no Allianz Parque que vai se impor e se impôs no começo do jogo na Neoquímica Arena, marcou alto, roubou bolas, impediu o Corinthians de construir, quase abriu o placar em 2 oportunidades e viu o Corinthians ser perigoso no contra-ataque e matar o jogo da mesma forma. Então, é realmente um desenho que pode aparecer de novo, com um Palmeiras se impondo, um Palmeiras marcando alto e um Corinthians tentando buscar velocidade com 2 atacantes, um jogo por dentro, ou passe longo ou passe no facão, isso pode aparecer no Allianz Parque, nesse derby que vem pela frente com 2 equipes que geram grande expectativa nos seus torcedores. O Corinthians, por conta do fim de ano muito interessante, foram 9 vitórias seguidas do Corinthians na reta final, manteve as suas principais peças, o Garro nem mesmo estreou, o Coronado tem dado conta do recado, e com isso gera-se uma expectativa de que o time continue em evolução nessa temporada, a evolução que veio na reta final de 2024. E um Palmeiras que estava mesclando seus jogadores, mesclando seus atletas, mas quando colocou a melhor formação à disposição, mesmo diante de uma equipe que, claro, é de terceira divisão, jogou muita bola para golear e mostrou que tem muita força quando coloca os seus melhores. Isso ainda sem o Paulinho em campo, hein? E claro, com um jogador que ainda não mostrou a que veio, mas era grande expectativa, que é o Felipe Anderson, e o Felipe Anderson, inclusive,
pode aparecer entre os relacionados para essa partida, dependendo da evolução física da sua lesão. Maravilha, essa análise desse derby, ó, não deixa de comentar, tá? Coloque seu comentário aqui embaixo sobre o que você espera do derby, placar, palpite, o que você achou da análise, elogio, crítica, fique super à vontade para comentar, eu vou ficar muito contente, é importante para o canal. Além do que, evidentemente, não deixe de se inscrever, hein? Clique no botão inscrever-se aqui se você não é inscrito, bora para a meta dos 100 mil, já clica no sininho para ativar as notificações, clica no like, clica no hype, seja membro se você quiser para apoiar diretamente o trabalho aqui do canal do Fragoso e espalhe o vídeo para todo mundo, combinado? Bora falar de futebol!